Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre colocação pronominal. Mas antes, já vai se inscrevendo no canal, deixando o teu like, porque assim tu estás ajudando também ao projeto Casa Portuguesa. Gente, quando nós falamos de colocação pronominal, vem logo à cabeça esses três nomes aqui: ênclise, próclise e mesóclise. E o que seriam esses nomes tão complicados? Ênclise, próclise e mesóclise. Vamos facilitar agora. Gente, primeiro, a gente deve entender aí que é a colocação dos pronomes oblíquos átonos. O que seria? O, a, os, as, li, lis, mi, ti, si, nos e vos. Esses pronomes oblíquos são aqueles que funcionam como objetos diretos, objetos indiretos, adjuntos adnominais ou complementos nominais. Então, isso é a colocação pronominal. Aquele nome ênclise, próclise e mesóclise é a colocação desses pronomes oblíquos átonos antes, entre ou após os verbos. Antes do verbo, a gente vai chamar de próclise. Antes do verbo, próclise, pré. É a ideia de pré. Antes do verbo. Nunca me revelaram os verdadeiros motivos. Percebam que aqui em vermelho eu tenho mi, que é um pronome oblíquo átono precedendo um verbo. No meio do verbo, eu chamo de mesóclise. Revelar-te-ei os verdadeiros motivos. Perceba que eu tenho aqui entre um verbo, eu tenho um pronome oblíquo átono. Quando isso acontece, pessoal, a gente chama aí de mesóclise. E depois do verbo, eu tenho uma ênclise. O pronome está inclinando, enclítico, está posposto, está após o verbo. Revelaram-me os verdadeiros motivos. Percebam que a mesma construção, que as três construções frasais querem dizer a mesma coisa, só que o que muda aí é a colocação pronominal. Então, nós estamos falando de próclise, antes do verbo, mesóclise entre o verbo, ali no meio do verbo, e ênclise após o verbo. Vamos seguir. Então, pessoal, quando eu estou falando de ênclise, que é quando o pronome está após o verbo, eu devo levar em consideração alguns critérios. Com verbos no início de frase. Todas as vezes que o verbo estiver começando uma frase, eu vou ali aplicar a ênclise. Eu vou colocar o pronome para após o verbo. Então, vai ser aí um pronome posposto ao verbo, um pronome enclítico. Comenta-se que ele deverá receber o prêmio. Comenta-se. No dia a dia, a gente acredito que colocaríamos aí se comenta. Só que, como eu estou começando uma frase com um verbo, eu não vou dizer se comenta. Eu devo empregar aí comenta-se. Eu jogo o pronome oblíquo átono para após o verbo. Outro caso, com verbos no imperativo afirmativo. Professor, o que são verbos no imperativo afirmativo? São aqueles verbos que indicam ordem positiva, ordens afirmativa. Veja o exemplo. Alunos, apresentem-se ao diretor. Apresentem-se, eu estou usando aí o verbo no imperativo, dando uma ordem. Apresentem-se ao diretor. Olha o se aqui. Pronome oblíquo átono. Posposto, ou seja, após um verbo no imperativo. Outro caso para acontecer, uma ênclise com verbos no gerúndio. Professor, o que são verbos no gerúndio? São verbos que indicam a ação que estão acontecendo naquele momento. Modificou a frase, tornando-a ambígua. Percebam que o tornando-a termina em N-D-O. Os verbos no gerúndio terminam em N-D-O. Então, após um verbo no gerúndio, eu vou utilizar aqui, eu vou empregar um caso de ênclise. Agora, quando esse mesmo verbo no gerúndio vier
precedido, ou seja, antes dele vier uma preposição, essa preposição vai atrair o pronome oblíquo átono para antes desse verbo, e não vai ficar aí um caso de ênclise, e sim um caso de próclise. Olha o exemplo, olha a preposição em se tratando. Eu tenho aqui tratando um verbo no gerúndio, o se um pronome oblíquo, que foi atraído para antes do verbo por meio da preposição em. Ok, pessoal? Então, o verbo no gerúndio vai exigir aí uma ênclise, mas quando esse verbo no gerúndio estiver precedido de uma preposição, esse pronome oblíquo vai para antes do verbo, como aconteceu aqui em se tratando. Por que o se está antes do verbo no gerúndio? Porque a preposição atraiu aí esse pronome. Outro caso para acontecer um caso de uma ênclise com verbos no infinitivo pessoal. O que são verbos no infinitivo, professor? Verbos que terminam em AR, ER e IR. Leia atentamente as questões antes de resolvê-las. Esse resolver aqui é um verbo no infinitivo. Logo, aqui acontece uma ênclise. O las aqui, funciona como um pronome oblíquo átono, está aí um caso de ênclise. Ok, gente, espero que eu esteja ajudando aqui vocês na questão da colocação pronominal. Vamos seguir. Agora, os casos de próclise. Onde é que ocorrem as próclises? Palavras de sentido negativo. Quais são? Nada, nunca, ninguém. Olha o exemplo. Nunca me convidaram para festas. Nunca. Palavra negativa. Me, pronome oblíquo átono. Está onde? Colocado antes do verbo. Isso é um caso de próclise. Pronome antes do verbo. Qual é o primeiro caso para acontecer isso? Com palavras de sentido negativo. Olha o nunca aqui. Nunca me convidaram. Outro caso para acontecer uma próclise, para ocorrer uma próclise, com conjunções subordinativas. Olha o exemplo. Quando te encarei frente a frente, não vi o teu rosto. O quando aqui funciona como conjunção subordinativa adverbial. Professor, o que são conjunções subordinativas? São as conjunções que ligam as orações principais a uma oração subordinada. Então, aqui o quando é uma conjunção subordinativa adverbial de tempo, precedendo aqui o verbo, logo atrai o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Quando te encarei frente a frente, vi o meu rosto. Outro caso, com advérbios. Assim se resolvem os problemas. Assim, advérbio de modo, atraindo o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Outro caso, com pronomes indefinidos. Exemplo, tudo se acaba na vida. Tudo, pronome indefinido, se, pronome oblíquo átono, atraindo aqui o pronome para antes do verbo. E com pronomes relativos. Professor, o que são pronomes relativos? São aqueles pronomes que pegam a função do termo anterior. Eles atraem a função do termo anterior. Olha o exemplo. Não encontrei o caminho que me indicaram. O caminho que. Esse que aqui está se referindo a quem? A caminho. Então, esse que é um pronome relativo, logo atraiu o pronome oblíquo para antes do verbo. Essa construção de maneira inadequada ficaria: não encontrei o caminho que indicaram-me. Mas não posso, por quê? O que atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. Ficando assim, não encontrei o caminho que me indicaram. Tá certo, pessoal? Vamos seguir. Aí chegamos às mesóclises, os casos de mesóclises. Gente, só pode ocorrer mesóclise quando o verbo estiver no futuro do presente e no futuro do pretérito do indicativo. Olha o exemplo. Convidar-me-ão
para a solenidade de posse da nova diretora. Convidar-te-ia para viajar comigo, se pudesse. Os verbos estão em quê? Estão no futuro do presente e no futuro do pretérito do indicativo. São os únicos casos aí que ocorrem mesóclise. Agora, atenção. Caso o verbo no futuro do presente e no futuro do pretérito do indicativo venha precedido de pronome pessoal do caso reto. Professor, o que são pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ok? Eu, tu, ele, nós, vós, e eles são os pronomes de primeira, segunda e terceira pessoa do singular e do plural, que indicam a pessoa do discurso. Ou alguma palavra que exija próclise, que são aquelas palavras que nós já comentamos lá no estudo de próclise, a próclise vai ter que ser aplicada. Exemplo, eles me convidarão para a festa. Eles, pronome pessoal do caso reto, aí, pronome pessoal do caso reto, atraindo o pronome oblíquo para antes do verbo. Ocorre próclise e não mesóclise. Não me convidarão para a festa. Não. Palavra de sentido negativo. Atrai quem? Pronome oblíquo para antes do verbo. Sempre advérbio de tempo atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. Sempre te convidaria para viajar comigo. E o último exemplo aqui. Eu te convidaria para viajar comigo se pudesse. Eu te, pronome pessoal do caso reto, atraindo o pronome oblíquo átono para antes do verbo convidar. Ok, pessoal, vamos seguir. Então, aqui temos alguns outros exemplos. Meu desejo não se realizou. Poço dos desejos. Percebam que aqui, ó, não se, o não, palavra de valor negativo, atrai o se, pronome oblíquo átono, para antes do verbo realizar. Continuando aqui, o que você esperava por uma moedinha? Vamos seguir. Pronome oblíquo átono aqui, mais uma vez aqui, viu, gente? Pronome oblíquo átono está antecedendo o verbo realizar, porque foi atraído pela palavra de sentido, de valor negativo. Abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. Tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? A moça ficou ali chateada, né? O rapaz cortejando, cortejando, e erra aqui o pronome. Por quê? Nunca deixe-me. Nunca é o quê? Palavra de valor negativo. Atrai o pronome oblíquo para antes do verbo, seria nunca me deixe, e não nunca deixe-me. Vamos lá. Outro exemplo, queria ver o doutor. Pois não, sente-se e espere um pouco. Prefiro não me sentar. Olha aqui, eu tenho dois exemplos. Nesse sente-se, eu tenho uma ênclise. Frases começando com verbo, acontece o quê? O pronome fica pós-posto, fica após o verbo. Ênclise. Prefiro não me sentar. Não. Palavra de valor negativo. Me, pronome oblíquo átono, que fica anteposto, obrigatoriamente, ao verbo. Ok, pessoal? Vamos lá. Vacine-se contra a gripe e proteja-se. Vacine-se. Frases começando com verbos. Pronome oblíquo átono fica pós-posto ao verbo. Vacine-se contra a gripe e proteja-se. Agora, só um detalhe aqui, professor. Esse se também é um pronome oblíquo átono e tem uma conjunção aqui? Tem uma conjunção. Só que essa conjunção aqui é conjunção coordenativa e não subordinativa. Logo, ela não atrai o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Então, a construção aqui está corretíssima. Vacine-se, pronome oblíquo átono pós-posto ao verbo, porque começa a frase com o verbo. E aqui, proteja-se, também está corretíssimo, porque essa conjunção não atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. Permanecendo assim, proteja-se. Tudo certo, gente? Pessoal, eu espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Compartilha para que outras pessoas possam também, assim, ter acesso ao conhecimento. Pessoal, um abraço em todos vocês. Fiquem bem, estudem. A vida será e é sempre uma festa. Tchau, tchau, gente.